Saudações, amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos guiar, que possamos sentir a paz do Espírito no nosso meio ao estudarmos a palavra de Deus. E há uma bênção para todos aqueles que estudam as profecias. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aquele que lê, aqueles que ouvem, que praticam, né, as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Os que leem, os que ouvem e praticam. Então, não podemos ser não somente ouvintes, mas praticantes, né? Alguns que somente ouvem, mas não praticam. Então, possamos não somente ouvir, estudar, mas, acima de tudo, praticar a palavra de Deus. O iminente terremoto no povo adventista é o tema de hoje. Assuntos relacionados: terremoto, sacudidura, abalo. Em inglês, terremoto é earthquake ou shaking. Às vezes é chamado de shaking, great shaking. A palavra shaking, sacudidura, né, de shake, né, se você já usou essa palavra às vezes, milkshake, é o leite sacudido, batido, um shake. A palavra shake vem de, significa sacudir, shaking, sacudir, sacudidura. Então, nos livros do Espírito Profecia, a palavra para sacudidura é shaking, que também é usado, às vezes, no caso do sismo, terremoto, né? Sacudir, balançar, ok? Então, o título, um iminente terremoto no povo adventista, ou uma iminente sacudidura no povo adventista. Nesta semana, houve no mundo, né, algo muito incomum. 3 terremotos em 3 continentes diferentes no mesmo dia, praticamente no mesmo momento. O pior foi na Venezuela, pior por causa das consequências e dos resultados, como você pode ver na imagem. Mas também, na mesma proporção, o Japão, praticamente na mesma magnitude, o Japão também foi atingido, mas sem mortes, danos leves, alguns ferimentos, umas 10 pessoas, entre 6 a 10 pessoas ficaram feridas, não graves também. Mas, na Venezuela, houve algo muito raro. As pessoas dizem que praticamente não acontece isso, né? Eu sou de uma ilha que sofre de terremoto, né? O Haiti sofre de terremoto. Já não lembro quantos terremotos já vivi na minha vida. Muito terremoto. O último foi em 2010, né? 2010, que devastou o Haiti. Totalmente, praticamente, né? A capital, né? Porto Príncipe. Então, na Venezuela, houve 2 terremotos em poucos segundos, né? Em poucos segundos. E 2 grandes terremotos, né? Acima da escala de 7, né? 7,5, é muito grande, muito forte. Acima de 7, um terremoto terrível. Muito forte. Capaz de destruir, né, prédios, enfim, prédios mal construídos, né? Tá bom? Fique bem claro.
Então, houve um terremoto, primeiro terremoto, e depois um segundo. Geralmente, quando tem terremoto, existem as réplicas. Você já vê um grande terremoto e vem réplicas menores, né? Se for o primeiro de 6,5, a réplica vai ser de 6,55, 5,4, depois terremoto já nível de 4, 3, que quase você não vai sentir mais, tá? Mas as réplicas são menores, e são várias réplicas, né? Às vezes tem até 20 réplicas, né? Depois de alguns minutos, uma hora, 2 horas, vem a réplica e começa a tremer de novo, e aí corre. Todo mundo fica com medo. E também as réplicas, às vezes, acabam de destruir aqueles prédios que foram abalados, né, pelo terremoto. Só que na Venezuela, nesta semana, eram 2 terremotos, né, com um intervalo de poucos segundos. Não um terremoto seguido de uma réplica. Não. O primeiro foi forte, o segundo foi um pouco mais forte, seguido com muitas réplicas. Acredita ser mais de 20 réplicas. E nos Estados Unidos, na Califórnia, houve um terremoto, e no Japão também, no mesmo dia, praticamente no mesmo instante. Algo raríssimo, que não chamam de coincidência na natureza. É um aviso de Deus para nós. Um aviso do que está por vir. Tá? Eu estava vendo hoje um vídeo de um geólogo, ele tem um canal no YouTube. Ele falou: olha, eu vi que as pessoas estavam dizendo que esse é o fim do mundo, o apocalipse. Ele disse assim: gente, não é nada disso. Não existe isso. Então, tentando mostrar para o povo que aquela questão lá da Bíblia, como sinais dos tempos, que haveria terremoto. Estava querendo dizer que, não, isso não tem nada a ver. Aí depois eu coloquei um comentário, né, embaixo. Eu, como cristão, eu acredito que os terremotos são sinais dos tempos. Eu coloquei lá. Porque eu fui lá ver os comentários, ninguém refutou nada, ninguém falou nada. Dizendo, é verdade. Sim, professor, e tal, todo mundo, né? Aí eu falei, eu, como cristão, acredito que os terremotos são sinais dos tempos, sim. E que isso anuncia que o fim está próximo. Fiz minha parte, né? Quem sabe que alguém vai ler, vai lembrar, né? Fiz minha parte. Então, os terremotos, sim, são sinais. Sinais de que Jesus está voltando. Eu vou ler aqui essa frase que eu escrevi aqui, esse parágrafo que eu escrevi aqui. A Venezuela foi devastada por 2 terríveis terremotos nesta semana. Oremos pelo povo da Venezuela. No mesmo dia, houve também um terremoto quase da mesma magnitude no Japão, porém sem causar mortes. Qual é a lição aqui? Que todo mundo está, né? Muita gente está falando, né? Houve um terremoto no mesmo dia, um na Venezuela e o outro no Japão, praticamente na mesma magnitude. O de Japão foi um pouquinho menor, um pouquinho só. Mas na Venezuela houve centenas de mortos, né? Prédios desabados, muitas pessoas feridas, e no Japão, poucos danos. Daí vem a pergunta, ou o questionamento. Se a Venezuela sabe que está, né, o país está, né, está sobre uma falha nas placas tectônicas, né? Todo mundo sabe, né? A placa é entre o Caribe e a América do Sul, né? Eu não sou geólogo, mas é o básico que todo mundo sabe, né? Aí tem uma falha aí. Então, os prédios têm que ser construídos de forma a resistir com aquela eventualidade, porque ninguém sabe quando, mas é que vai chegar. Chega um tempo que essas placas liberam energia, e aí vem o terremoto. Isso é o beabá que todo mundo sabe na escola, né? Só que não houve preparo. Será que tem leis para isso? Claro, tem leis. No Haiti também tem. Na República Dominicana, um país também muito altamente sísmico, também tem. No Brasil, não sei, porque o Brasil não tem tanta ocorrência de terremoto, não sei se, mas deve haver também. Na legislação da construção civil, deve haver, com certeza, com certeza. Só que na Venezuela não foi respeitado, não foram respeitadas essas leis.
No Japão, sim. Isso, disso podemos tirar uma lição espiritual para nós. Qual a lição espiritual? Se em breve deve haver uma sacudidura, um abalo, né? Em outras palavras, um terremoto no povo adventista, devemos também nos preparar para que o nosso prédio, ou seja, a nossa casa, o prédio, resista qualquer abalo, sacudidura ou terremoto simbólico. E a prova virá, irmãos. A igreja será sacudida da mesma forma que a Venezuela, Japão, etc. E esses dois exemplos podemos ver. De um lado, o Japão não houve, né? Não houve mortes no mesmo dia, praticamente o mesmo terremoto, não o mesmo, sino a mesma magnitude, mas na Venezuela, muitas mortes, muitos feridos e muitos prédios destruídos no mesmo dia. Uma lição vital para nós, como povo adventista do sétimo dia. O povo que deve experimentar a sacudidura. O povo vai ser sacudido. Como diz Isaías capítulo 2, serão terrivelmente sacudidos. Em Apocalipse capítulo 11, no final da sexta trombeta, antes de entrar na sétima, o verso 13 explica, fala de um terremoto, nesse caso simbólico, figurativo, né? Que anuncia a sacudidura que deve acontecer na casa de Deus. Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 11, verso 13. E na mesma hora houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade caiu. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E o remanescente, ou os remanescentes, aqui nessa versão fala os remanescentes, estavam atemorizados, ou temeram, né? E deram glória a Deus, ao Deus do céu. Vou ler de novo aqui. Prestem atenção. Na mesma hora, houve um grande terremoto. E a 10ª parte da cidade caiu. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os remanescentes estavam atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Apocalipse 11, verso 13, que é o fim da sexta trombeta para entrar na sétima, que está no verso 14. Você que já estudou conosco as 7 trombetas de Apocalipse, também juntamente com os 7 selos também, né? Você lembra? Um terremoto na IASD, na igreja. A hora, vamos agora interpretar e explicar o verso 13, que está aqui, Apocalipse 11, verso 13. Vamos explicar agora. A hora, o terremoto, a 10ª parte, a cidade, os 7.000 mortos e o remanescente devem, para manter a integridade de todo o simbolismo da trombeta, ou das trombetas, porque são altamente simbólicas, né? Devem ser eles próprios simbólicos, ou seja, a hora, o terremoto, a 10ª parte, a cidade aí mencionada, os 7.000 que foram mortos, e o remanescente que temeu e deu glória ao Deus do céu, tudo isso é simbólico. O clímax do evento simbolizava, e o remanescente ficou aterrorizado e deu glória ao Deus do céu.
Somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo podem verdadeiramente temer a Deus e dar-lhe glória. Porque você vê em Apocalipse capítulo 14. Temer a Deus, dar-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Nesse caso, o juízo para os vivos. Aí você pode começar a ver a relação, né, entre esse grupo ali, que escaparam, ficaram com temor de Deus no seu coração e deram glória ao Deus do céu. Amém. Vou ler de novo aqui. O clímax do evento simbolizava que o remanescente ficou aterrorizado e deu glória ao Deus dos céus. Somente aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo podem verdadeiramente temê-lo e glorificá-lo. Ou seja, temer a Deus e dar-lhe glória, né? Assim, neste contexto, o remanescente é necessariamente uma figura de linguagem dos justos. O trigo, naquela parte da cidade que caiu. Aqui está no verso, né? A 10ª parte da cidade caiu. Então, aqui, esse remanescente simboliza os justos, ou seja, o trigo naquela parte da cidade que caiu, né? A 10ª parte da cidade. Isso faz com que os 7.000 mortos sejam uma figura de linguagem dos injustos, dos ímpios, que é o joio naquela parte da cidade. Ou seja, nessa parte da cidade, os 7.000 morreram e o remanescente temeu e deu glória ao Deus do céu. Ok? Então, tem 2 grupos ali. Então, como consequência desse terremoto, né? Lógico, não é literal, tá? Não é um terremoto literal, como o de Venezuela, como o Japão, como Califórnia. Eu simplesmente comecei o assunto falando dos terremotos literais, para levar a mente de vocês para uma realidade espiritual muito, muito mais profunda. Ok? Então, isso faz com que os 7.000 mortos sejam uma figura de linguagem dos injustos, ou seja, dos ímpios, o joio daquela parte da cidade. Portanto, a 10ª parte representa a igreja que é purificada primeiro, na qual os ímpios, o joio, no caso, são removidos ou separados dos justos, que é o trigo. Obviamente, portanto, o restante da cidade é, neste caso, uma representação do mundo cristão, do restante do mundo cristão, a cristandade como um todo. A cristandade como um todo, né? Todo o mundo cristão. E Deus tem a sua parte, que pertence a ele, a 10ª parte. E nessa 10ª parte, né, o próprio dízimo também, né? De todo o que você ganha, 10ª parte pertence a Deus. Então, de todo o cristianismo, simbolicamente falando, Deus tem a sua 10ª parte, a igreja remanescente, a igreja dos remanescentes ali, aqueles que escapam ali, irmãos. Mas nessa igreja tem ímpios. Então, os ímpios morrerão aos milhares. Nenhum ímpio escapará. Por isso, ali, 7.000. Completo. Completo. 7.000 mortos. Ou seja, os ímpios, todos eles morrerão. Aqueles que não estão suspirando nem gemendo. Nesse terremoto simbólico de Apocalipse, capítulo 11, verso 13. Eu vou ler de novo aqui. Na mesma hora, houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade, ou seja, a parte que pertence a Deus, da cidade, do cristianismo, e no terremoto foram mortos 7.000
homens, todos os ímpios daquela parte da cidade, e os remanescentes, os que escapam, temeram e deram glória ao Deus do céu, em perfeita harmonia com Apocalipse 14, verso 7, né? Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Continuando aqui nosso assunto muito interessante. Assim, o terremoto ocorre não em toda a cristandade, mas em toda a igreja da qual se separam as primícias, os 144 mil. E visto que um terremoto é uma sacudidura, então este terremoto em questão se refere à sacudidura. E há muito tempo, por meio do espírito de profecia, a igreja adventista foi avisada dessa sacudidura. Em outras palavras, desse terremoto. Lógico, não é literal, mais uma vez, deixe bem claro que não é literal, é figurativo. Primeiro, os escritos falam da sacudidura. E se você faz uma pesquisa, qualquer pesquisa no escrito profecia em inglês, você vai ver de shaking. Shaking, sacudidura. Sacude, né? Então, aqui, muito tempo atrás, o Espírito da Verdade tinha avisado a Igreja Adventista do sétimo dia dessa sacudidura. Agora, na presente revelação oportuna, através da mensagem do selamento, se vê seu fim fatal, a destruição de todos os que não tiveram temor, a todos aqueles que não temem a Deus e nem glorificam ao Deus do céu. Figurativamente, somando 7 mil, esses mortos na igreja correspondem ou compreendem aquele grupo que não suspira nem clama pelas abominações, né, que se cometem no meio deles. Aí você vê Apocalipse, Ezequiel capítulo 9, verso 4, e que, como consequência, eles não recebem a marca. Ezequiel 9, 4. O selo, Apocalipse 7, verso 3 a 8, o selo da aprovação de Deus. Todos os que compõem esta classe são eliminados. Todos são eliminados. Todos aqueles que não receberem a marca de Ezequiel 9, verso 4, ou o selo de Apocalipse 7, verso 3 a 8, são eliminados. Simbolicamente falando, 7 mil mortos. Você lembra quando Elias, lá no tempo do Antigo Testamento, ele achava que, Senhor, só eu fiquei, não tem mais ninguém, eles agora buscam minha vida para me matar. Deus diz assim, olha, eu tenho 7 mil homens que não dobraram o seu joelho a Baal. E Paulo vai resgatar essa mesma ideia, esse mesmo ensinamento em Romanos capítulo 11, você lembra? 7 mil, né? Mas não são 7 mil literais, porque Deus não tem somente 7 mil, né? Ele é simbólico, lógico. 7 mil. Todos os milhares de Deus, todos aqueles que se colocam ao lado da verdade, ao lado do que é certo. E com relação a Elias, eram 7 mil que não prostraram os joelhos a Baal. Aqui, nesse triste acontecimento, 7 mil mortos. Não literais, porque estamos falando até das trombetas. Então, todos aqueles que não estão suspirando nem gemendo, são eliminados, ficando somente o remanescente que é selado. Aqueles que suspiram e que choram pelas abominações e que, consequentemente, recebem a marca ou o selo e escapam da matança. Da matança profetizada na figura do abalo, da sacudidura ou do terremoto do verso 13. Apocalipse 11, 13. Estes são os que cantarão pela majestade do Senhor. Isaías 24, 14.
Darão glória ao Deus do céu. Amém. Veja que profundidade, né? Um único verso, irmão. Um único verso tão profundo da Santíssima Palavra de Deus. Que profundo, viu, irmãos? Isso é a maravilha das maravilhas, irmãos. Ainda bem Deus mandou essa mensagem, né? Para nós, para entendermos o verso 13 de Apocalipse, capítulo 11. Ok, irmãos. Vamos continuar aqui. O assunto de suma importância. Continuando com o mesmo pensamento, né? Começando com o terremoto literal desta semana na Venezuela, Japão, Califórnia. 3 continentes, 3 lugares totalmente diferentes. Um terremoto não tem nada a ver com o outro. A parte da Venezuela, né, que infelizmente que é um país que sofreu durante décadas, né, de um terrível socialismo, de uma crise econômica, etc., né? Então, infelizmente, muitos morreram. Talvez os prédios não estavam respeitando a própria legislação, né, que em todos os países onde tem atividades sísmicas frequentes, eles têm uma legislação como devem ser construídos os prédios, né? Provavelmente, né, talvez, né, não sei, né, não sou especialista, talvez não foram respeitados. Porém, no mesmo dia, com a mesma magnitude no Japão, não houve quase nada, né? E o Japão é densamente povoado, né? Você sabe, né? Japão pequenininho, né? É um país com um território bem reduzido, com milhões de milhões, mais de 127, 130 milhões de japoneses, mas densamente povoado, né? E Tóquio é uma das cidades mais povoadas do mundo, se é não a primeira, é a segunda, né? Então, enfim, irmãos. Qual é a lição? Se prepare. Haverá logo esse grande terremoto do verso 13, nesse caso é simbólico, simboliza a sacudidura. E Ellen White profetizou sobre isso. Agora vamos ler o terrível terremoto na 7ª praga. Nesse sentido aqui, olha, ao início da 7ª trombeta, Apocalipse 11, verso 13, porque é na 7ª trombeta, na última trombeta, que Jesus volta, né? Você lembra? Jesus não volta no 7º selo, ao abrir o 7º selo, mas sim ao soar a 7ª trombeta. Você lembra disso, do estudo? E que diz também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ao tocar a última trombeta. E que diz Apocalipse, capítulo 10, verso 7? Né? A última trombeta. Ok? Não o 7º selo, mas na 7ª trombeta. Então, interessante. Ao ser tocado, né, no finalzinho, antes de tocar a 7ª trombeta, acontece esse terremoto. A 10ª parte da cidade caiu. 7.000 foram mortos, simbolicamente, né? 7.000, né? Se referindo aos ímpios. Aí tem um remanescente, que temeram a Deus e deram glória. Tá. Tudo isso acontece nessa parte da cidade, do cristianismo, que pertence a Deus. Tudo bem. Interessante, ao soar, ao ser derramada, né, a 7ª praga, também houve outro grande terremoto. Mas agora que não tem nada a ver com a 10ª parte da cidade que foi purificada anteriormente. Não. Agora vamos ler aqui, irmãos. Interessante essa parte aqui. Vamos analisar. Apocalipse capítulo 16, verso 17, que diz assim: E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do trono, né, do templo, não, do templo do céu, né, do trono, dizendo, está feito. Então, acabou-se, né, tudo acabou ali, está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tão poderoso terremoto e tão grande. Como consequência, verso 19 diz, e a grande cidade, cristianismo,
não a 10ª parte que foi anteriormente purificada, não? Agora, a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Isso é a 7ª praga, né? Você sabe que no alto, para fazer a marca da besta, haverá uma tríplice aliança entre o protestantismo apóstata, o catolicismo e o espiritismo. Vão se aliar para constituir a grande Babilônia. A Babilônia antitípica, né? Um sistema religioso, econômico, político, né? Dominado por Satanás, para impor uma lei a todo mundo, em todas as nações, todos os países, e a capital, o epicentro, né? Capital mesmo, será América, os Estados Unidos da América, não o Vaticano. Porque na Idade Média foi o Vaticano, você sabe disso. Agora, na reta final, a lei dominical sairá do Congresso dos Estados Unidos, da Casa Branca, do presidente que vai assinar esse decreto. É aí que vai ser a capital. É dali que vai sair. E, simultaneamente, os outros países que farão parte dessa aliança diabólica imitarão, vão fazer leis semelhantes, imitando essa lei dominical nacional nos Estados Unidos e que será internacional em poucos dias. Simultaneamente, as nações vão se aliar a esse sistema. Mas será dividida essa grande aliança. A aliança entre o catolicismo, protestantismo e espiritismo será desfeita. Em um dos nossos estudos, você vê que são as 10 chifres da besta escarlate que vai desfazer essa aliança, né? Isso é outro estudo, né? Apocalipse 17, né? Se você ainda não estudou, estude, porque eu não posso estar repetindo os estudos, todos os sábados, os mesmos estudos. Temos que aprofundar um pouco e avançar mais. Aprofundar e avançar, aprofundar e avançar. Ok, verso 19. Como consequência desse poderoso terremoto, a grande cidade foi dividida em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio em lembrança diante de Deus, para dar-lhe o cálice do vinho da sua ira. Que esse vinho da sua ira você pode ler em Apocalipse 18, né? E toda a ilha fugiu, as montanhas não foram encontradas, e caiu sobre os homens um grande granizo do céu, cada pedra com peso de cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram a Deus por causa da praga do granizo, porque a sua praga é extremamente grande. No finalzinho da 7ª praga, Jesus volta. Tá bom? Assim que explicamos, né, esses terremotos, né, no final da 6ª trombeta, para entrar na 7ª, e no início da 7ª praga, ou terremoto, em vez de ser 10ª parte da cidade, mas é toda a cidade, ok? E ali todo acaba. Jesus volta ali no finalzinho. Muito bem. Agora vamos continuar. Vamos voltar a falar sobre essa sacudidura que nos interessa. Não esta aqui da 7ª praga. Não. Não. É o terremoto de Apocalipse 11, verso 13, que fala dessa sacudidura, onde 7.000 mortos, haverá 7.000 mortos, um remanescente que sobrevive, temendo a Deus e dando-lhe glória. É esse que nos interessa nesse momento. E a serva do Senhor vai falar dessa sacudidura. Mas antes de entrar da serva do Senhor, falar do Espírito de Profecia, vamos ver outro profeta que profetizou, né?
sobre esse assunto. Amós 9, verso 8 a 10. Amós 9, verso 8 a 10. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor Deus. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Verso 8, Deus diz que vai destruir um reino pecador. Esse reino pecador é a casa de Jacó. Mas na mesma frase ele diz, olha, eu não vou destruir completamente. Ou seja, haverá um remanescente. Vai destruir os ímpios, nas palavras de João, os 7.000 ímpios, o joio, mas ele diz que não vai destruir completamente a casa, então haverá um remanescente que escapa. Esses mesmos que escapam, temem a Deus e dão glória a ele. Quem são esses? E como que vai ser feito? Verso 9 diz que ele vai sacudir a casa de Israel entre todas as nações. Primeiro, quando Amós escreveu isso, a casa de Israel ainda não estava espalhada entre todas as nações. As tribos estavam ainda nas suas terras. Porque Amós escreveu por volta de 800 anos antes de Jesus. Então, as tribos estavam nos seus lares ainda, na sua terra, na Palestina. Aqui é uma profecia onde o Senhor promete sacudir a casa de Israel espalhadas entre todas as nações, como o grão é peneirado no crivo. E ele diz que os pecadores do seu povo morrerão à espada. Então, é claramente nessa sacudidura, nesse terremoto simbólico, nesse abalo sísmico, né? Um terremoto, né? Uma sacudidura ao nível mundial, na casa de Israel antitípica, os pecadores não escaparão, morrerão à espada. Qual a espada é essa? A mesma espada diz aqui o capítulo 9, que vamos ver mais tarde. Então, Amós se une a João no Apocalipse, a Ellen White nos primeiros escritos que vamos ler agora, e a Ezequiel. Então haverá uma sacudidura, amados irmãos. E os pecadores do povo de Deus não escaparão. Não escaparão, amados irmãos. E eles, no seu coração, os pecadores, dizem, olha, o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Ou seja, vamos continuar fazendo o mal, Deus não vê nada. Como diz em Ezequiel 9, verso 9, o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Isso que eles dizem. E por isso, a espada do Senhor vai destruir esses pecadores entre o povo de Deus. Ellen White, no livro Primeiros Escritos, página 270, diz assim, perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinada pelo testemunho direto, contido, no conselho da testemunha verdadeira à igreja Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e a propagar a verdade direta. Alguns não suportarão este testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. O que vai determinar a sacudidura, amados irmãos? O que vai fazer com que haja essa sacudidura no povo de Deus? Porque haver essa sacudidura é que o povo, em Laodiceia,
na igreja do Senhor, lembrando que outro nome da igreja adventista do sétimo dia é Laodiceia. Laodiceia. Então, alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Então, se o shake, milkshake, sacudir, né? Quem nunca sentiu terremoto não sabe, talvez não entende. Terremoto é assim, ó. Sacode, vai para frente, vai para trás. E aí vai para esquerda, direita, esquerda. Assim, começa assim, para frente, para trás, a casa e vai e vem, e depois muda. Esse é o shaking. Esse é o shake. Esse é a sacudidura. Deus vai sacudir. E as casas mal construídas vão cair. Mas primeiro, deve haver uma apostasia espiritual. É a apostasia, o desvio de um assíduo do Senhor, que causará a sacudidura. Vamos dar de novo aqui. Alguns não suportarão esse testemunho direto. Qual testemunho? O testemunho que está em Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22, né? Que descreve que o povo de Deus, juntamente com a sua liderança, aliás, a mensagem é para o anjo, escreve ao anjo da igreja Laodiceia. Então, ele está falando ao anjo, aquele anjo idolatrado pelos liderados, né? Escreve ao anjo da igreja Laodiceia, né? O anjo está morno, nem frio, nem quente. O que mais? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E pelo fato de estar morno, nem frio, nem quente, Deus pronunciou uma sentença sobre o anjo, Apocalipse 3, verso 16. Vomitar-te-ei da minha boca. Portanto, tu és morno, nem frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, nessa sacudidura, o povo de Deus, você vê o povo de Deus se rebelando contra essa mensagem. Não, estamos bem, não precisamos mais luz, sabemos tudo. Daí você vê o que vai determinar a sacudidura no povo de Deus. Mas primeiro, deve haver uma apostasia. A rejeição da mensagem de Deus. O desvio da mensagem de Deus causar essa sacudidura. Tá? Vamos agora no próximo slide. Próximo slide, vamos aqui. Testemunhos para ministros. Página 112, parágrafo 1, diz assim: o Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados, mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem. Nossa, Pai do céu, que coisa terrível, Senhor Deus, misericórdia. Mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem, por serem imperfeitamente compreendidos. Ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Daniel e Apocalipse devem ser estudados, bem como as outras profecias do Velho e Novo Testamentos. Uau! Você já ouviu a teoria? Só fazer um comentário aqui, antes de continuar a leitura do texto. Você já ouviu a velha teoria que
os outros profetas do Antigo Testamento são profetas clássicos e que devemos focar especificamente, dar maior atenção para Daniel e Apocalipse, e que Jeremias, Daniel, Zacarias, Abacuque, Miqueias, Obadias, né? Tem nomes que até alguns irmãos nem sabem se está na Bíblia. Tu já leu o livro de Obadias? Tu entendeu o livro de Abacuque? Você entendeu a mensagem de Miqueias? Então tá, qual é a teoria? Que temos que focar em Daniel e Apocalipse, segundo muitos teólogos, que são profecias apocalípticas, que falam dos tempos do fim. A Palavra do Senhor diz o quê? Daniel e Apocalipse devem ser estudados, bem como as outras profecias do Velho e Novo Testamento. Haja luz, sim, luz em vossas habitações. Por isso devemos orar, o Espírito Santo brilhando sobre as páginas sagradas, abrir-nos-á o entendimento para que possamos saber o que é a verdade. Então aqui você vê, mais uma vez, está no livro Testemunhos para Ministros, página 112, né? Parágrafo 1, que você vê que a sacudidura, ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Então, o que você tem que entender? A sacudidura virá como consequência de os homens abraçarem falsas teorias na igreja. Teorias infundadas. E uma dessas teorias é dizer que o Velho Testamento, os profetas, os videntes, os santos profetas do Velho Testamento, escreveram para o tempo deles que algumas partes das profecias deles vão se cumprir, as outras partes, como Ezequiel 36, Ezequiel 37, 38, aliás, Ezequiel 38 fala que para os últimos dias, né? Ezequiel 38, Miqueias capítulo 5, capítulo 4, 5, Miqueias capítulo 4 fala dos últimos dias. Então, a vasta maioria dessas profecias, os homens dizem que são profecias clássicas, que não devemos nos ocupar, nos preocupar com essas profecias, porque eram para o povo de Israel lá do passado. O povo de Israel pecou, aí, bom, Deus não conseguiu cumprir a sua palavra em favor deles, porque era um povo rebelde. E assim, as profecias desses profetas de Deus não vão se cumprir do jeito que você está lendo. É uma teoria? Sim, mas infundada. É uma teoria sobre areia. E aqueles que abraçam essa teoria vão cair na sacudidura. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, ou seja, eles não têm profeta. Não acreditam nos profetas. Eles têm teorias dos homens. E como tal, eles não vão poder subsistir no tempo da sacudidura. Agora, irmãos, o que significa sacudidura? Amós deixou bem claro, irmãos, pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Então, é uma profecia sobre a sacudidura. Os pecadores do povo de Deus morrerão à espada. Essa é a sacudidura. Mas antes de chegar nessa fase da sacudidura, tem que passar pela fase da rejeição da mensagem. Primeiros Escritos, página 270. Tem que passar pela fase de os homens abraçarem falsas teorias e rejeitando os profetas da Bíblia, os profetas do Novo e do Velho e do Novo Testamentos. Testemunhos para a igreja, para ministros, página 112. A sacudidura, ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias.
Então, antes de entrar na fase da eliminação dos pecadores, na fase da execução da sacudidura de Amós 9, verso 9 e 10, tem que passar pela fase da introdução e aceitação de falsas teorias entre o povo adventista. Que Deus nos dê força para não abraçar nenhuma teoria infundada. Estudem a palavra de Deus. Sigam o que está escrito, e assim você nunca será abalado. E finalizando nosso estudo, vamos em Ezequiel capítulo 9. Vamos ler os versos 4 a 8, que fala do mesmo assunto. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e que choram, por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E aos outros, disse ele, ao meu ouvir, ide após ele através da cidade, e feri. Não poupe o vosso olho, nem tendes pena. Matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. E ele lhes disse, ou seja, o Senhor disse aos anjos ali, né? Ele lhes disse: profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. E sucedeu que, enquanto eles o estavam matando, e eu fui dejado, caí sobre a minha face e clamei, e disse: ah, Senhor Deus, tu destruirás todo o remanescente de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Isso foi a pergunta de Ezequiel. Claramente, então, amados irmãos, você vê que haverá um selamento na casa de Deus. Deus vai selar os que suspiram e que gemem por causa das abominações cometidas na igreja adventista do sétimo dia, o seu povo. Aqui está falando da igreja. Sim, Jerusalém, casa de Deus. Deus vai selar, vai marcar. Põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Os fiéis são selados. São aqueles que vão escapar. Nas palavras de João no Apocalipse, são aqueles que são os remanescentes que temem e dão glória a Deus. Apocalipse 11, 13. E depois a ordem é dada para matar todos aqueles que não foram selados. Então são os 7.000 homens que caíram. São 7.000 homens mortos ali, simbólicos no caso. No Apocalipse, os 7.000 homens mortos ali. Os milhares dos ímpios, todos mortos, aqueles que não receberão o selo do livramento de Deus na sua amada igreja. Ok? Aqui você vê os dois grupos. Os justos são selados, ou marcados, nas palavras de Ezequiel, põe uma marca sobre os justos, e os ímpios são destruídos. Interessante que a destruição começará pelos homens anciãos, que é o 9, verso 6, que estavam diante da casa. Então, a destruição começará por eles. E essa destruição é a mesma sacudidura. Eles serão sacudidos. Igual no terremoto na Venezuela, foram sacudidos os prédios mal construídos, caíram e mataram centenas de pessoas. Aqui, todos aqueles que não estão bem ancorados em um assim diz o Senhor, serão sacudidos e cairão mortos sob as armas destruidoras dos anjos de Ezequiel capítulo 9. E começará pelos anciãos, homens líderes da igreja, aqui, né? Ezequiel 9, verso 6. Por favor, não se levante contra mim dizendo, olha, ele está falando contra nossos líderes. Não.
pelo amor de Deus. Fique na Bíblia. A Bíblia diz: comensai pelo meu santuário. E eles, os anjos, começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Se eles estavam diante da casa, porque eles estavam na liderança da casa, como eu, irmão Leonel, eu sou o encarregado diante da minha casa. Se o homem tem que entrar fazer alguma coisa, tem que passar por mim, não pelos meus filhos, não pelos meus liderados, meus filhos. Eu sou o líder da minha casa. Eu sou líder da minha casa. Então, esses homens estavam diante da porta da casa, estavam diante da casa. São eles que devem cuidar. Mas veja bem, a serva do Senhor diz que a mensagem dada à igreja Laodiceia, a mensagem dada à igreja Laodiceia, não ia ser ouvida, seria rejeitada. Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele, e isto é o que determinará sacudidura entre o povo de Deus. E Amós diz que essa sacudidura, Amós 9, versos 9 e 10, essa sacudidura resultará na destruição dos pecadores, como diz, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Então, a sacudidura, irmãos, o terremoto no meio do povo adventista vai sacudir primeiro os líderes que não se alicerçaram sobre a rocha imutável da palavra de Deus. Serão sacudidos e juntamente com eles todos aqueles que idolatravam eles, obedeciam eles. Ele vai dizer, olha, você me falou isso, mas o Senhor me diz tal coisa, mas tem um texto bíblico para isso? Assim que diz a palavra de Deus? Onde você encontra na Bíblia que Deus classificou seus profetas, dizendo, olha, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Miqueias, Abacuque, Amós, todo, são profetas clássicos. O que significa clássico, então? Não, são profetas para Israel. E para nós serve? Não muito. Você pode ler, mas não deve esperar que Deus vai cumprir do jeito que eles escreveram. Isso é apostasia, isso é uma blasfêmia. Por isso, Ellen White diz que aqueles que se... vou ler o texto aqui, para não colocar minhas palavras. Ao ouvir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, ou seja, não tem a âncora. É um barco no alto mar sem âncora. Sim, sem bússola. Sem bússola. Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça, ou seja, eles construíram o seu edifício, o seu prédio sobre a areia. Vem o terremoto, a sacudidura, vai levar eles. Vai desabar o prédio. Não resistirá. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Aí ela não diz assim, olha, Daniel e Apocalipse devem ser estudados, bem como as outras profecias do Velho e do Novo Testamento. Aí você vai ouvir homens anciãos, diante da casa de Deus, que vai dizer para ti, olha, leia Daniel e Apocalipse, mesmo que, né, muitas vezes, na mesma interpretação de Daniel e Apocalipse, tem muitos erros, muitas falhas de interpretação. Mas os profetas como do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias, etc., Zacarias, são profetas clássicos, não apocalípticos. Ou seja, rebaixando, olha só, irmãos, rebaixando os santos profetas. Irmão, você já pensou nessa teoria? Você já imaginou um ser humano comedor de feijão e arroz, nem você e eu, tem a coragem de classificar os profetas de Deus para dizer em quais você tem que acreditar e em quais que você tem que ler, mas não tanto.
Não acredite tanto, porque são clássicos. Quem é que está sussurrando essas profecias, essas teorias na cabeça desses homens? Você acha que é o Espírito Santo que inspirou Jeremias e Zacarias, que inspirou Ellen White, que diz, olha, não é só Daniel e Apocalipse, não. As outras profecias do Velho e do Antigo Testamento. E Ellen White não poderia falar coisa contrária, porque ela é uma profetisa de Deus, foi inspirada por Deus. Ela não poderia vir com uma nova teoria, dizer, olha, leia Daniel e Apocalipse e os meus escritos. Olha, leia Daniel e Apocalipse e os meus escritos e os outros profetas como Zacarias, Miqueias, Abacuque, Obadias. Eles escreveram mais para o povo de Deus lá atrás. Não, ela não fala isso. Aliás, é um texto que ela escreveu, Mensagem Escolhidas, volume 3, página 338. Ela diz que essas profecias, esses profetas escreveram menos para o tempo deles e mais para o nosso tempo. Testemunho, Mensagem Escolhidas, volume 3, página 338. Escreveram menos para o tempo deles e mais para o nosso tempo, de maneira que as suas profecias têm validade para nós, têm utilidade para nós. Essa é a verdadeira profetisa, um verdadeiro profeta. Ela exalta os outros profetas. Agora, os falsos profetas, eles rebaixam os profetas e exaltam as teorias deles. Aí vem falsas teorias que estão sendo introduzidos, que culminarão na sacudidura, no terremoto dos ímpios na igreja. As falsas teorias, as falsas invenções causarão a sacudidura. E muitos prédios, muitas casas não subsistirão. E começando pelas casas dos homens anciãos que estão diante da casa. Ezequiel 9, verso 6. Por quê? São eles hoje que estão inventando essas teorias para o povo adventista. E estão desesperados combatendo a mensagem do selamento, dizendo que é do diabo. Hoje, esta semana mesmo, eu recebi alguns áudios de alguns anciãos diante da casa, que se não se arrependem, serão eliminados na destruição dos ímpios na casa de Deus. Ouvi uns áudios, falando um monte de coisa, que nós somos servos do diabo, que o Leonel é servo do Satanás, como se isso vai me desencorajar, como se isso vai me afetar. Bom, se Jesus, eles falavam, esses mesmos anciãos hoje, os seus pais lá no tempo de Jesus, os seus pais, os seus tipos, os fariseus e os saduceus, falaram que Jesus era possuído, era inspirado pelo príncipe dos demônios, Beelzebub. Então, imagina, se eles falaram isso do santo Deus, o salvador do mundo, imagina o que eles vão falar de mim, né, irmãos? Eu não sou nada. Eu sou nada. Mas não se desanime, irmãos. E não tenhamos rancor, nem ódio no coração. Mas que possamos santificar ao Senhor Deus. Possamos ter amor no nosso coração. Amar e orar pelos nossos inimigos. Sabendo que sua vida está na mão de Deus. Não existe nenhum demônio, nem ser humano capaz de te destruir se Deus tem um plano na tua vida. Se Deus decretou que você tem que advertir as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estão indo rumo a um terremoto, a uma sacudidura, a um abalo sísmico. Um abalo sísmico espiritual. E a vasta maioria dessas ovelhas não estão preparadas. Estão achando que é quando Jesus voltar, a teoria, quando Jesus voltar, ele vai fazer a separação na igreja. Ou seja, a igreja vai passar pela fase do alto clamor, pela fase das pragas, misturada com joio.
Ou seja, a igreja vai entrar na fase da última batalha, da pior batalha do seu tempo, da sua existência, a batalha do alto clamor, a pior, né? A pior crise da igreja. Os falsos profetas dizem que a igreja ficará hoje do jeito que está. Vai passar assim. E é só quando Jesus voltar nas nuvens, ele vai fazer a separação. Ou seja, Jesus vai encontrar na sua volta uma igreja misturada de trigo e joio. Já pensou uma coisa dessa, irmão? Que a última crise vai encontrar a igreja desse jeito. E que ela vai passar por essa crise com trigo e joio no meio dela. Por quê? Se um falso profeta diz que é só quando Jesus voltar que ele vai fazer a separação, ou seja, não se preocupe agora. Não se preocupe não de Ezequiel 9. Talvez vai se cumprir, e se cumprir, é só na volta de Jesus, ou seja, na volta de Jesus, o anjo vai ter que selar você, que suspira e geme, né? Aí purificar a igreja. Não, fica uma coisa assim, sem nexo. Mas graças a Deus, a verdadeira profetisa diz: revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. Agora um falso profeta. Não se preocupe. Do jeito que está, ela vai entrar no alto clamor, na última crise, misturada com ímpios e santos, com demônios e anjos. Ou seja, misturada. Mas a verdadeira profetisa diz que revestida da armadura, da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo, com a última mensagem, lógico. Com a mensagem do alto clamor, lógico. Porque de que maneira que ela vai a todo mundo, vencendo para vencer com as mãos vazias? Com as mãos vazias. Não. Deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. Profetas e Reis, página 372 ou 373. Pesquise, leia. Pesquise e leia. Leia a tua Bíblia. Aliás, leia os profetas que hoje os homens incrédulos dizem que são profetas clássicos que escreveram para Israel. Leia eles. Siga a ordem do Senhor em Testemunhos para a Igreja, para Ministros, página 112. Siga a ordem do Senhor em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 338. Siga a ordem do Senhor em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 419, que diz que esses profetas escreveram menos para o tempo deles e mais para o nosso tempo. Não dêem ouvido à voz de falsos profetas, falsos mestres, que rebaixam os profetas bíblicos e exaltam as suas teorias. Eles rebaixam os profetas, porque assim, fica bem fácil enganar o povo adventista. De que jeito um falso mestre conseguirá enganar o povo adventista? Primeiro, tem que abalar a fé deles, a fé dos adventistas na Bíblia. Tem que dar um jeito de minar a confiança completa do povo de Deus na sua santíssima e inabalável, inerrável, autoritativa palavra. Tem que buscar um jeito de minar essa fé. Tem que buscar um jeito de desviar a atenção deles da inerrável palavra de Deus e conduzir a sua atenção para as fábulas e teorias de homens não santificados pelo Espírito Santo. O primeiro passo
é minar a fé deles na santíssima e autoritativa palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é dizer que nem todas as orientações do Espírito de Profecia são válidas. Algumas são orientações de Ellen White. Outras são quando ela diz, fui-me revelado, aí sim, quando ela não diz isso, pode ser uma ideia dela. Então, o primeiro passo, bora minar a fé deles na Bíblia. Vamos inventar uma teoria. O segundo passo, vamos diminuir a confiança deles nos testemunhos. Por isso tem tantos adventistas incrédulos no espírito de profecia. Não acreditam 100% no espírito de profecia. Acreditam algumas partes e outras partes não. E por isso tem adventistas também que não creem nos profetas bíblicos também. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 80, pelo amor de Deus, Salmo 80, é um clamor de Efraim, dizendo, Senhor, faze-nos voltar. Queremos voltar. Os filhos de Asaf escreveram isso quando estavam vendo que Samaria estava sendo levada em cativeiro. E Deus prometeu que sim, que vai responder essa oração. E ele, aliás, respondeu em Jeremias 31, que ele ouviu o clamor dos efraimitas para serem restaurados. É o reino. Aí você vai ler, as pessoas leem Salmo 80, Jeremias 31, e colocam tudo para o passado, e só que tentam espiritualizar as profecias, colocam, dando um sentido espiritual às profecias. Irmão, isso é espiritual. É espiritual. Então a nova cidade é algo espiritual, né? A nova Jerusalém é espiritual, né? O Éden foi algo imaginário e espiritual. Talvez nunca existiu, né? Irmão, cuidado, irmãos. Amados irmãos, cuidado. Por isso sempre, vem para cá. E olhem para mim aqui, irmãos. Olhem para mim aqui. Por favor. Como dizia um famoso pregador adventista. Aproximem-se. Vem para cá. Não acredite nas minhas palavras. Acredite na palavra de Deus. Não acredite na palavra de nenhum homem que rebaixe os profetas. É perigoso. Se teu pastor distrital vem com uma teoria, dizendo, olha, essas profecias do Antigo Testamento são profecias clássicas, que eram mais para o povo judeu, para o povo Israel, mas Israel pecou, Israel foi infiel, e Deus não conseguiu realizar essas profecias em favor deles. Ou seja, essas profecias estão na Bíblia, mas não vão se cumprir do jeito que foram escritas. Talvez devem haver um cumprimento espiritual na nova terra, no novo céu. Pode ser. É a voz do demônio tentando minar a tua fé nas palavras dos profetas, e havendo minado tua fé na palavra de Deus, o que fica, irmãos? A porta aberta, a porta escancarada para abraçar teorias sem pé nem cabeça, teorias não ancoradas na santíssima palavra de Deus, e você e esse líder farão naufrágio da fé. E no tema de hoje, você e esse líder que tira a base sólida da palavra, cairão no terremoto que acontecerá na igreja adventista. A sacudidura que vai sacudir todo adventista. Começando por mim. Por que por mim? Porque eu prego, irmão. Eu prego a sacudidura. Tu acha que porque eu prego, Deus vai dizer, olha, coitado dele, pregava tanto, mas aí vou ter que ser parcial com ele, porque ele pregava tanto. Não. Começará por mim. Você que pregava tanto, como está a tua vida? Foi selado? Não, Senhor, tinha algum pecadinho escondido no meu coração. Eu pregava muito, mas tu sabe, Senhor. Não, irmão. O pregador primeiro tem que ser santificado pela mensagem. Santificado pela mensagem que prega.
Então, cuidado, irmãos. Esforcemos-nos com todo o poder que Deus nos deu para estarmos entre os 144 mil. Finalizamos esse estudo breve sobre os terremotos, fazendo uma breve recapitulação, como sempre, fazemos uma breve recapitulação. Nesta semana, a América do Sul foi abalada, especialmente Venezuela e parte norte do Brasil, né, especialmente Venezuela. O Brasil sentiu um pouco, mas não houve dano, porque era longe, né? Mas Venezuela foi, infelizmente, arrasada. Parte da Venezuela, né? Centenas de pessoas morreram, porque as construções não resistiram ao abalo sísmico. Paralelamente, no Japão, no mesmo dia, houve também um abalo sísmico quase da mesma magnitude, mas sem dano, provando que uma casa bem construída pode resistir um terremoto forte. Uma casa mal construída não resistirá. Isso que diz Jesus em Mateus 7, mas em vez de um terremoto, fala de uma inundação. Mas no nosso caso, um terremoto. Uma casa bem construída resistirá. Ou seja, se sua vida está bem alicerçada na autoritativa e inerrável palavra de Deus, no tempo do abalo sísmico, no tempo da sacudidura que acontecerá na igreja, pela graça e misericórdia de Deus, por você construir sua casa sobre a Bíblia, que nunca erra, lógico, você vai escapar. Vai escapar da sacudidura. Mas se não for bem construída, seguindo teorias humanas, de homens que minam tua fé na palavra de Deus, infelizmente não vai escapar. Vai cair. Também vemos em Apocalipse capítulo 11, verso 13, um grande terremoto simbólico, que é a mesma coisa da sacudidura de Amós capítulo 9, verso 8 a 10. E haverá 7.000 homens mortos ali. Mas como está falando das trombetas, então esses 7.000 homens mortos simbolizam a totalidade dos milhares dos que vão ser sacudidos e cairão. Mas também você vê, haverá também um remanescente que temerá a Deus, dando-lhe glória. Sim, sim. Temeram a Deus e deram glória. E da única maneira para você temer a Deus verdadeiramente e dar glória a Ele é porque você guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, esses remanescentes são os adventistas que escaparão dessa grande sacudidura de Apocalipse 11, verso 13. Vemos também que Apocalipse 16, na conclusão de tudo, haverá outro terremoto, na sétima praga. Aqui na conclusão da sexta trombeta, entrando na sétima praga, a sexta trombeta, entrando na sétima, haverá esse terremoto, Apocalipse 11. E no 16 você vê um paralelo, no capítulo 16, né? Vemos também na própria Bíblia, falando da sacudidora, que os pecadores do povo de Deus serão exterminados. Morrerão à espada, que é a mesma espada de Ezequiel 9. Encontramos também em Primeiros Escritos, página 270, que essa sacudidura será provocada porque os homens se rebelaram contra o testemunho da testemunha verdadeira. Ou seja, eles se rebelaram contra a mensagem. Isso que vai determinar, que vai produzir uma sacudidura entre o povo de Deus. A mesma sacudidura de Amós 9. Vemos também que as falsas teorias serão introduzidas. E como consequência dessas falsas teorias, as almas se encontrarão não ancoradas. Construirão sua casa sobre a areia movediça. E quando vem o terremoto, a sacudidura, eles cairão. Vemos em Ezequiel capítulo 9 que essa sacudidura, essa destruição dos ímpios na casa de Deus, começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Aqueles homens que estão diante da casa de Deus, líderes apóstatas neste caso, eles cairão. E juntamente com eles,
O verso 6 diz: matai totalmente velhos, jovens, virgens, crianças pequenas e mulheres. Ou seja, os seus liderados cairão com eles e não escaparão. Mas, graças a Deus, no mesmo capítulo, vemos um grupo de remanescente da mesma igreja, não fora dela, da mesma igreja, um grupo que suspira e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. E como eles sabem? Porque eles estão no meio do povo de Deus. Eles são humilhados, são perseguidos, são colocados de lado. Eles veem as abominações, repreendem os apóstatas, que, a sua vez, perseguem eles. Dizem que vocês não são adventistas, vocês não podem fazer nada. Então, eles estão chorando, suspirando. Veja que Ezequiel não diz que eles estão criticando, falando mal dos outros, mas estão suspirando, chorando, por causa de todas as abominações que eles veem que estão sendo cometidas na casa de Deus. Essa foi a mensagem, primeiramente, para mim, e para você que seguiu até o final. Que Deus vos abençoe ricamente e que possamos ser selados e escapar à vindoura sacudidura, o iminente terremoto entre o povo de Deus. Que Deus abençoe e uma boa tarde. Vamos fazer a oração final. Oremos a Deus. Pai nosso que está no céu, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. O nosso muito obrigado pela tua mensagem, pela Bíblia e o espírito de profecia. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor não se esqueceu de nós. Ainda bem que o Senhor nos deu a tua palavra, a Bíblia, que nunca erra. Oh, Senhor Deus, obrigado. Obrigado pelo espírito de profecia também que nos leva à Bíblia. O mesmo espírito de profecia que diz, olha, leiam Daniel e Apocalipse, bem como as outras profecias do Antigo, do Velho e do Novo Testamentos, provando que são teus profetas, teus servos, que falaram em teu nome, e as palavras que eles falaram não caíram por terra, porque são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Pai querido. Ajuda-nos a crer, a viver essa mensagem, a fazer tudo o que de nós depende, tudo que depende de nós, com a tua graça, pela tua misericórdia, para sermos selados. E agora que vamos sair dessa sala, as palavras da nossa boca, a meditação do nosso coração, possam ser agradáveis diante da tua presença. E que também o Senhor abençoe todas as famílias que estão aqui, aqueles que vão ouvir, que vão ver esse vídeo. Nós oramos e te agradecemos no poderoso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem.